Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto aqui bem interessante, onde ele nos fala sobre a razão entre segmentos. Lembrando que o conceito de razão vem de quê? Razão significa fração ou divisão. Então a razão é quando você pega dois elementos quaisquer, ou dois valores quaisquer até, né? E você consegue escrevê-los em forma de fração. Sempre lembrando que essa razão, ela sempre tem que ter, no caso, espécies iguais. Ou seja, se eu trabalho com medidas, que é o que a gente vai verificar aqui nessa aula, você sempre deve colocar essas unidades de medida todas iguais. Como assim, professor? Aqui eu vou te mostrar durante a aula como é que vai funcionar isso aí, tá bom? Vejamos aqui o nosso texto então. O conceito de razão pode ser aplicado em geometria. Por exemplo, observe os segmentos de reta AB e EF abaixo. Então, eu tenho aqui o segmento AB, onde eu estou dizendo que esse segmento tem medida igual a 5 centímetros, e tenho aqui o segmento EF, onde esse segmento EF tem a sua medida igual a 25 centímetros. Gente, é fácil também a gente analisar aqui que pelo desenho eles não têm essa medida, tá? Eu não estou utilizando a escala verdadeira. Isso aqui é só para termos uma noção de como a gente vai trabalhar a razão de segmentos, legal? Então não vão se confundir em relação ao tamanho. Professor, mas isso aqui é do mesmo tamanho, isso aqui é até maior. Não, isso aí é o que menos importa, tá? Eu estou analisando somente os valores numéricos de suas medidas. Bacana? Ok, então olha só. A razão entre o segmento AB e o segmento EF é 5/25. O que isso quer dizer, gente? Eu estou pegando aqui no caso o valor do segmento, ou a medida do segmento entre AB e EF. A ordem que você vai escrever, ou a ordem que a questão te mostra em que aparecem os segmentos, ela é muito importante. Por que isso? Porque se de repente você fosse determinar a razão entre EF e AB, daria um valor totalmente inverso. Então, muito cuidado que quando você for determinar a razão entre dois segmentos quaisquer, essa razão, a ordem que eles aparecem é muito importante. Até porque o primeiro valor, ou o primeiro segmento, é equivalente ao numerador da fração, assim como o segundo segmento é equivalente ao denominador da mesma fração. Ok? Então, vejamos. Aqui a razão entre AB e EF. Então, AB é o valor de cima, EF é o valor de baixo. Como AB mede 5, então ficará 5 em cima. E como o EF mede 25, ficará 25 aqui embaixo. Só que, detalhe, essa fração ela é redutível. Ou seja, essa fração a gente consegue simplificá-la. Aqui neste exemplo, dá para simplificar essa fração todinha, dividindo numerador e denominador, ambos por 5. Então, olha só, 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é igual a 5. Sendo assim, a razão entre esses segmentos é de 1/5. Tá? Agora, vamos supor que, de repente, a questão te pedisse a razão entre EF e AB. Então, reparem, se eu tivesse que descobrir EF e AB, aí, como a ordem eu troquei, automaticamente também os valores terão que ser trocados aqui na fração. Então, reparem, o EF, a medida dele é 25. Beleza, 25 em cima. E o AB, a medida dele é 5. Por se tratar de uma razão, pessoal, você pode até querer resolver essa divisão, onde 25 dividido para 5 é igual a 5. Só que, atenção, quando a gente trata de razão, principalmente entre segmentos, é obrigatório que apareça o valor do teu denominador. Como assim? Vou fazer o mesmo esquema que a fração anterior. Eu vou simplificar esta fração em cima e embaixo por 5, tá? Então, veja bem. Aqui eu vou ter 25 dividido para 5 é igual a 5 e 5 dividido para 5 é igual a 1. Isso quer dizer que, quando a gente analisa a razão entre os segmentos de EF para B, a razão é de 5/1. Se eu estou analisando de AB para EF, a razão é de 1/5. Então, reparem que, com isso, o que eu estou te mostrando? Estou te mostrando que,
quando a questão ou o texto, seja o que você estiver fazendo em relação à razão entre segmentos, tá? O primeiro valor que aparece é sempre o numerador dessa fração. Então é importante que você analise e verifique quem aparece primeiro. Eu não posso escrever de repente da maneira que eu quiser ou da maneira que eu achar melhor, tá? Então, obrigatoriamente, o primeiro valor será o numerador e o segundo valor será o denominador. Então, reparem, ó, primeiro valor, numerador, segundo valor, denominador. Beleza? Temos um outro exemplo aqui embaixo. Reparem. Imagine agora outros dois segmentos, GH e o segmento IJ. O segmento GH tem medida igual a 20 centímetros, assim como o segmento IJ tem medida igual a 50 centímetros. Aí a questão quer saber o seguinte, olha só, qual é a razão entre GH e a razão entre IJ? Então, o GH, como apareceu primeiro, é o valor que vai vir no numerador da fração. Devido ao fato, então, de GH medir 20 centímetros, o 20 vem em cima. E o IJ, como foi o segundo valor nessa ordem, será o valor que aparecerá no denominador. E aí, pessoal, como o IJ mede 50 centímetros, automaticamente esse 50 ficará no denominador da fração. E aí, nesse caso, eu vou fazer o mesmo esquema. Chegou numa fração 20 sobre 50, ou 20 está para 50. E você tem que verificar se essa fração é possível ser reduzida, é possível ser simplificada. O que aqui nesse caso, sim. Basta você eliminar os zeros. Tira um zero de cima com um zero de baixo. E aí, ao reduzir, essa razão passou para 2 está para 5. Então, quer dizer que a razão entre GH e IJ é 2 para 5, tá bom? Então, o que acontece? Pode ser que, de repente, você tenha o seguinte. Você vai ter dois segmentos. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para ti, a parte, tá bom? Então, eu tenho um segmento que mede 10 centímetros. E eu tenho um outro segmento que, de repente, ele mede 1 metro. E aí, aqui eu vou chamar de segmento FG, por exemplo, tá? E aqui eu vou chamar de segmento HI. E aí eu quero saber qual é a razão entre os segmentos FG e HI. E aí, reparem, pessoal, nesse caso aqui, então vamos lá, ó, eu quero a razão de segmento FG e o segmento HI. Só que, atenção, antes de você escrever essa fração ou essa razão, analise o seguinte, o segmento FG está relacionado a centímetros e o segmento HI está relacionado a metros. Eu não posso escrever essa razão ainda, pois as unidades de medida são diferentes. Quando a gente trata de razão entre segmentos, é importante sempre que você analise isso primeiramente, tá? As unidades de medidas têm que ser as mesmas. Logo, então, você escolhe ou transforma de centímetro para metro ou vice-versa. A dica que eu lhes dou é sempre transforme o maior para o menor. Como assim, professor? Aqui, ó. Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, vou colocar bem aqui, ó. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, é essa relação que eu vou utilizar na nossa razão. Então, vejamos. A medida de FG é igual a 10 centímetros. E a medida entre HI é igual a 100 centímetros. Beleza? E aí nós temos essa razão de 10 para 100. Só que, de novo, essa razão é possível ser simplificada. De que maneira? Eu tenho 2 zeros aqui embaixo e tenho um zero lá em cima. Eu tiro a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo. Então, eu vou tirar um zero de cima com um zero de baixo. O que vai me sobrar, então, 1 sobre 10. Isso quer dizer que essa razão é de 1 para 10. Beleza? Então, com esse exemplo aqui, a gente finaliza a nossa aula sobre razão entre segmentos, onde eu te mostrei aqui o conceito de razão e como que a gente pode utilizar esse conceito de razão para determinarmos a razão entre segmentos. Importante que você lembre sempre que essa razão entre segmentos quaisquer, ela sempre tem que estar com a mesma unidade de medida. Ou seja,
centímetro para centímetros, metros para metros e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!